pessoas! Aqui é a professora Daniele e esse é o nosso vídeo 5. A circulação atmosférica e correntes oceânicas influenciam no clima. Na sua apostila, está na página 46. E lembrete importante. Os vídeos 1, 2, 3 e 4 continuam no ar. E sim, é para assistir sem pular nenhum. E depois você não fala que eu não avisei, tá? Como você está carequíssimo de saber, a gente sempre começa pelo nosso registro. Então coloca lá o cabeçalho. Rio de Janeiro, a data, aluno turma, o tema do nosso vídeo 5 e já começa aí colocando o primeiro item. E mais uma vez eu vou ajudar você a construir o seu resumo. Presta bastante atenção. Você já deve saber que o ar se movimenta, formando não só os ventos, mas também as movimentações de massas de ar quente e fria. E também sabe que as águas do mar, rios e oceanos também se movimentam, em parte como reflexo da ventania em sua superfície, em parte pelas movimentações subaquáticas do leito marinho e oceânico e também por vários outros fatores. O nosso planeta é formado por 75% de água e possui uma grande camada de ar, a atmosfera. As correntes oceânicas são os movimentos de massas de água dos mares e oceanos. Essas correntes interferem diretamente no clima de uma região, sendo responsáveis pela maior ou menor umidade em certas regiões, tornando-as mais chuvosas e, portanto, úmidas, ou mais áridas, isso quer dizer secas. A circulação atmosférica na troposfera, que é aquela nossa primeira camada atmosférica, ocorre em razão do desequilíbrio da radiação recebida pela Terra ao longo da sua extensão. As regiões que se localizam mais próximas da linha do Equador recebem maior radiação solar e, por consequência, são mais aquecidas. Isso também a gente falou no vídeo passado. Enquanto que nas regiões polares, essa radiação solar é menor, logo, o aquecimento também. Desse modo, para que haja maior equilíbrio, acontecem muitas trocas de massas de ar entre as regiões mais quentes e as regiões mais frias. A mudança do tempo atmosférico está relacionada em especial aos deslocamentos das massas de ar. A temperatura e a umidade do ar dessas massas dependem da região do planeta onde elas se originam. As massas de ar formadas sobre o oceano carregam muita umidade. As massas continentais tendem a ser mais secas. Nós já vimos no vídeo passado que o eixo de inclinação da Terra, a incidência dos raios solares sobre a superfície do planeta e a posição da Terra ao longo da sua trajetória elíptica ao redor do Sol durante o ano influenciam na caracterização das zonas climáticas. Mas quem dera fosse só isso, não é mesmo? Mas como acontece a circulação atmosférica? A gente tem algum princípio básico. Como o ar frio ele é mais pesado, ele tende a descer. Logo, o ar quente que está embaixo, como ele é mais leve, ele tende a subir. E esse movimento de massas de ar na atmosfera é que é responsável pela ocorrência de ventos e pelas variações climáticas. É fácil lembrar disso porque a gente sempre coloca, ou preferencialmente coloca o aparelho de ar-condicionado na parte de cima da parede. Por quê? Porque se o ar frio ele é denso e desce, então ele vai descendo e resfriando o ambiente, ao mesmo tempo que desloca aquele ar quente para cima. E assim você vai fazendo uma movimentação de baixo para cima dessas massas de ar.
Então, quais são os fatores climáticos? Ou seja, que elementos podem contribuir para a caracterização do clima de uma determinada região? A gente então tem a circulação atmosférica, que podem ser as massas de ar frias e quentes, as correntes marítimas, o tipo de vegetação, a latitude, isto é, a distância em relação à linha do Equador, seja subindo ou descendo, a altitude, a maritimidade, ou seja, quanto mais próximo do mar, a continentalidade, ou seja, quanto mais afastado do oceano, entre muitos outros fatores. Agora vamos pensar um pouquinho. Essa atividade que está aí na sua tela, ela também está na sua apostila, lá na página 46. Ela diz assim: os ventos partem dos centros de alta pressão atmosférica, áreas mais frias, ar mais seco e menos chance de chuva, para os de baixa pressão atmosférica, áreas mais quentes, maior umidade e mais chance de chuvas. Se o repórter do tempo mencionar que há um centro de alta pressão em cima da nossa cidade, isso indica que há possibilidades de chuva ou tempo ensolarado. E por quê? Vamos pensar um pouquinho? Tempo ensolarado. Por quê? Ora, se tem um centro de alta pressão em cima da nossa cidade, significa que o ar é frio, portanto seco. Se não tem umidade, não pode ter chuva. Logo, o tempo está ensolarado. As correntes oceânicas. Nas regiões menos aquecidas pelo Sol, como as polares, formam-se correntes frias. As massas de água fria, grandes quantidades de água em baixas temperaturas, movimentam-se mais lentamente e costumam ocorrer em regiões mais profundas dos mares e oceanos. As massas frias estão associadas a climas mais áridos, isso quer dizer secos, pois têm a evaporação mais lenta. Já nas regiões mais aquecidas pelo Sol, principalmente as mais próximas à linha do Equador, formam-se as correntes quentes. Temperaturas mais elevadas proporcionam a formação de uma corrente que circula mais próxima da superfície dos mares e oceanos. A energia fornecida pelo calor faz com que elas se desloquem mais rapidamente e apresentem evaporação elevada e estão relacionadas aos climas mais úmidos. Agora olha aqui nessa atividade 6, que também está na sua apostila. Olhando essa imagem que fala sobre as correntes frias e as correntes quentes. O litoral brasileiro é banhado por correntes quentes. Então, que características podemos associar a esse tipo de corrente marítima? As correntes de água quente fazem com que a temperatura do litoral brasileiro seja mais elevado, a evaporação é mais rápida e o clima é mais úmido. Mas quais serão os outros fatores climáticos que influenciam no clima? A latitude, ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a radiação solar, portanto, mais quente. A altitude, quanto mais próximo do nível do mar, mais quente, mais úmido. E quanto mais estiver elevado em relação ao nível do mar, mais seco e, portanto, mais frio. A cidade de Campos de Jordão, por exemplo, que fica em São Paulo, que tem quase 2.000 metros de altitude, é a cidade mais fria do Brasil. O relevo é uma barreira natural para as massas de ar carregadas com umidade. Por isso que é comum aparecer desertos em cordilheiras, porque as massas de ar úmidas não conseguem ultrapassar esse relevo, quer dizer, essa parte muito alta. A vegetação. Quanto maior for a cobertura vegetal, maior é a evaporação. Portanto, mais umidade e maior também vai ser a quantidade de chuvas ou o nível pluviométrico. Continentalidade e maritimidade. A maritimidade está relacionada à maior proximidade de mar ou oceanos,
Então, maior vai ser a umidade e, portanto, o índice pluviométrico, quer dizer, a quantidade de chuvas. E a continentalidade é o contrário, é a distância entre mares e oceanos. Então, conforme maior for a continentalidade, ou seja, maior for a distância de um mar ou de oceano, menor vai ser a umidade do ar. Portanto, menor vai ser o índice pluviométrico e maior vai ser a variação das temperaturas. O conceito de amplitude térmica que a gente está falando aqui é a diferença de temperatura, que pode ser entre o dia e a noite da mesma região, ou pode ser também entre as estações verão e inverno de uma mesma localidade, uma mesma cidade, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. No Rio de Janeiro, uma semana de inverno, você tem o registro da temperatura máxima de 22 graus e da temperatura mínima de 15 graus. Então, a amplitude térmica é a temperatura máxima menos a temperatura mínima. 22 menos 15, 7 graus. Já no deserto do Saara, como tem grande influência da continentalidade, ou seja, é bastante distante do mar, você não tem essa amenização da temperatura. Então, a amplitude térmica é bastante grande. Eu vou dar um exemplo para você. Um dia comum de verão no deserto do Saara pode chegar até 50 graus Celsius. E a temperatura mínima registrada de noite é menos 10 graus Celsius. Ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, olha lá como é que ficou. A temperatura máxima, que foi 50 graus, menos, abre parêntese, a temperatura mínima, que foi uma temperatura negativa, menos 10 graus. 50 menos 10 é igual a 60 graus, ou seja, a temperatura de um dia no deserto do Saara variou 60 graus. Rapidinho aqui, você não esqueceu da regrinha dos sinais da matemática não, né? Ah, bom. Agora eu vou ajudar você no seu registro. A data você já colocou, cabeçalho, aluno turma, o assunto, vídeo 5, número 1. Aí você vai completar de acordo com o que foi estudado durante o vídeo. Várias são as causas que geram a movimentação das massas de água. Podemos citar como exemplo dessas causas a na superfície de mares e oceanos, e também pelas subaquáticas no leito marinho. As correntes oceânicas interferem na alguma coisa de certas regiões, tornando-as mais chuvosas ou mais. Aí você completa aí qual é a ideia. 3. Quanto maior for a proximidade da região com a linha do Equador, maior será a recebida. Portanto, essa região será mais. 4. Já nas regiões polares, bem distantes da linha do Equador, a radiação solar recebida é. Por isso, a temperatura é. Aí você vai completar qual é a melhor ideia que pode completar isso aí. 5. As massas de ar formadas pelo oceano carregam muita para o litoral. Já as massas de ar formadas sobre o continente tendem a ser mais. Na 6. Além do efeito da latitude, do eixo de inclinação da Terra, da posição do planeta durante a translação, das correntes atmosférica e oceânica, também são fatores climáticos A e O. Agora, cuidado para não repetir o que já está escrito lá em cima, viu? Número 7. O ar frio é denso e mais pesado. Por isso, acontece alguma coisa com ele. Já o ar quente, por ser mais leve e menos denso,
acontece outra coisa, né? Gerando a circulação atmosférica. 8 e última, amplitude térmica é a... Quando você terminar todas as tarefas que eu pedi, você vai tirar uma imagem e vai mandar para o WhatsApp da Oi, 98 802 37 28. E a data limite para o envio dessa tarefa é o dia 8 de abril de 2021. Tem bastante tempo, mas não deixa para a última hora, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.